Oi pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre postura e resolvi, para deixar mais didático, fazer uma apresentaçãozinha para que vocês visualizem o que acontece com musculatura e outras estruturas do nosso corpo, tá? Primeiro, tenta pensar aí e tenta se encaixar em alguma dessas situações aqui. Você consegue identificar qual é a sua postura? Qual postura você adota com maior frequência? Na maioria das vezes essa é indicada, que é onde a gente consegue observar equilíbrio e harmonia nas descargas de peso do nosso corpo. As outras a gente consegue já visualizar desequilíbrios, região de pescoço, posicionamento de mãos, muitas vezes escapa dentro de avaliação postural, tá? A hiperlordose, que é o nosso bumbum empinado, ou o bumbum para dentro, que vai aí começar a afetar também joelhos. Essa figurinha eu gosto bastante para poder mostrar que um desvio maior pode gerar N outras alterações, tá? Não é apenas um segmento, e sim o corpo como um todo. Para a gente poder visualizar mais específico coluna, a nossa famosa escoliose, que ela pode ser em S ou em C, ela vai geralmente afetar a coluna cervical, torácica e lombar. Aqui a nossa hipercifose, que é um aumento da curvatura torácica, tá? Geralmente ela acaba levando a nossa cabeça lá para frente. Os ombros, eles vão arredondar, vão ficar anteriorizados para a gente ter uma compensação e conseguir até manter o olhar para frente. E a nossa hiperlordose, que aí é o aumento da curvatura da lordose, vai gerar compensações em outros segmentos também. Eu quero que vocês observem aqui, olha esse abdômen aqui, tá? Por conta de um desvio postural, a gente tem um abdômen para frente. Então, muitas vezes, a barriguinha, ela pode ser corrigida ou auxiliar a correção dessa barriguinha, ajustando a nossa postura. Aqui uma outra visão, até para acrescentar, a retificação da coluna, que é outro desvio encontrado. Essa retificação é a ausência das curvaturas naturais, fisiológicas, que todos nós temos. Aumento dessas curvaturas, aí elas vão começar a ser consideradas desvios e distúrbios, ok? Vamos lá, seguindo. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui e vê se você se identifica. A gente fica bastante tempo no computador, né? Ou até mesmo no celular, então o posicionamento sentado é muito prolongado. E aí, o que essas posições, principalmente sentada, e essas variações de posições sentadas, elas podem ocasionar? Primeiro deles, desequilíbrio muscular. Aqui eu quero que vocês visualizem os pontos de maior desequilíbrio, mas não quer descartar outros segmentos que também estejam, ok? Olha a tensão e estresse da musculatura cervical e torácica, região de posterior de coxa, panturrilha, gastrocnêmio e sóleo, região de quadril, tá? Aqui peitoral, todas esses grupos musculares, eles vão começar a entrar em estresse, tá? Olha nessa aqui, por conta de pressão da cadeira, a gente começa a até gerar alteração circulatória. Então a gente tem uma tendência aí de estressar a nossa musculatura até em posições estáticas, tá? Ou semi-estáticas. Vamos lá. Compressão do disco intervertebral.
Na posição sentado, você não precisa estar carregando o peso. Você tem, por conta dessa curvatura aqui, ó, consegue visualizar? Você tem uma alteração na angulação das suas vértebras e isso pode gerar uma compressão de disco. Então, muitas vezes, formigamento em pernas, ele pode acontecer por conta de compressão de vasos e aí altera sistema circulatório e também por conta dessa diferença de angulação vertebral do corpo vertebral, começa a comprimir o disco. Comprimindo o disco, vai tocar aqui o nervinho. Toca, comprime nervo também, a gente tem a irradiação em toda a parte de membros inferiores, tá? Outro tecido que é comprometido é o ligamento posterior da nossa coluna. Ele começa a ter um estresse negativo, que isso daí colabora demais para as nossas dores. Como então a gente pode conseguir manter uma postura adequada? Vou dar umas diquinhas agora para vocês, tá? Olha lá, sentado. Essa posição aqui é errada, essa seria a indicada, ok? Simples, coloquem um travesseirinho, uma almofada para preencher esse espaço aqui, ó. E aí você consegue manter um pouco mais igual todas as distribuições de forças no seu corpo. Olha a diferença que você tem com o uso do travesseiro nos seus discos vertebrais, tá? Lembra lá na figurinha anterior que eu mostrei para vocês que a angulação da vértebra estava diferente? Aqui a gente consegue preservar as angulações naturais da coluna, tá? Outra dica muito bacana, mesmo na posição sentado, gerar espreguiço, que aí você vai levar a uma tensão positiva, alongar toda a cadeia anterior. Vez você alonga posição sentado, é espreguiçar, viu, gente? Vez você afasta a sua cadeira, ficou em pé e espreguiça. A gente já diminui toda a tensão e todo o estresse que a gente mostrou lá nos grupos musculares anteriores, ok? Outra dica, sentado, você faz uma curvatura ao contrário de extensão da sua coluna, olha lá para o teto, dá uma empinadinha no seu bumbum. E outro movimento em sequência é o arredondar da sua coluna. Desliza suas mãos no apoio da sua mesa, tá? Vai ajudar também a dar uma relaxadinha na musculatura e aliviar o estresse negativo de todas as estruturas. Aqui, ó, um resuminho bem básico, que eu vou acrescentar mais um pontinho super importante para quem fica muito tempo sentado. Variar as posições sentados, então não fica na mesma posição por tempo prolongado. Então usou o travesseirinho, tira o seu bumbum do apoio, tira as suas costas do apoio, sustenta um pouquinho, muda posicionamento das suas pernas, tá? Ai, Josi, não posso cruzar a perna? Pode sim, só que você não pode ficar o tempo todo com essa perna cruzada. Vá modificando. E para mim, um ponto de extrema importância é você movimentar. Saia da posição sentado, caminha um pouquinho. Lembra de deixar uma água mais distante para que te motive, te estimule a levantar e sair da posição sentado com frequência, tá? Outra dica, um método que é muito usado para a gente poder trabalhar todos esses quesitos é o Pilates. Pilates a gente vai trabalhar força, vai trabalhar alongamento, vai trabalhar mobilidade, e isso tudo de uma forma integrada. A gente consegue gerar esses estímulos ao mesmo tempo, ok? O alongamento, ele vai depender de diversas forças musculares, como um exemplo, a direção das fibras e os ângulos que serão realizados esses movimentos. E o Pilates, a gente consegue gerar
todos esses fatores associados, tá? Aqui eu quero deixar uma perguntinha para você, se você sabe se o Pilates solo, Pilates no chão, o Mat Pilates, ele é mais forte ou mais fraco do que o Pilates no estúdio? O Pilates nos aparelhos, as molas, as resistências desses aparelhos, a gente consegue deixar mais intenso ou favorece o movimento? Pensa aí e depois manda um direct, a gente pode fazer uma próxima apresentação, até uma live falando a respeito disso, tá? O Pilates ele vai ajudar na postura, sem dúvida, isso é inquestionável, por conta desse trabalho de todas as variáveis que eu coloquei para vocês aqui, ok? Melhora dores no corpo? Com certeza. A hora que você tem uma postura melhor, uma musculatura postural de qualidade, a gente consegue distribuir melhor todas as forças, absorver o estresse do ambiente de uma maneira melhor e recuperar desse estresse com uma qualidade e uma eficiência maior. Pilates vai ajudar na saúde emocional? Não tenha dúvida, vai sim. Por quê? Dentro do método Pilates a gente trabalha muito respiração. E aí esse trabalho sincronizado de respiração, movimentação, a gente consegue ter um relaxamento mental. A gente trabalha concentração no movimento. A sua percepção de movimento aumenta demais. Então isso daí acaba respingando na sua saúde emocional. E aí, Pilates vai relaxar? Com certeza. Trabalha no seu emocional, a sensação, os hormônios do bem-estar, eles são liberados e aí você acaba tendo essa sensação de relaxamento, tá? Foi só uma explicaçãozinha bem tranquila para a gente poder entender um pouquinho mais sobre a nossa postura, principalmente na posição sentado. Caso você tenha mais questionamentos, manda um direct que aí a gente vai conversando mais profundamente. É um assunto que não tem fim, tem muito conteúdo para a gente explorar e eu estou à disposição de vocês. Tendo dúvidas, manda lá uma perguntinha que aí eu vou ficar super feliz em responder. Valeu, galera, até a próxima!